Vamos então resolver a atividade número 2 do capítulo 5 da página 104 do Manual de Estudo. Mas antes de resolvermos esta atividade, eu queria sugerir que visses alguns vídeos antes disto. Vídeos que foram feitos sobre a divisão, neste caso a noção de divisão matemática, onde se tratam vários conceitos, entre os quais a quantidade de grupos e tamanho de grupo, que é importante distinguir. E os exercícios associados a este vídeo, que são no vídeo 4.1, a divisão em grupos, com grupos de objetos, tens 7 desafios, são exercícios bem detalhados. O desafio 1 trata 12 pastilhas elásticas distribuídas em grupos de 3, desafio 2, 40 chimpanzés divididos em 10 grupos, desafio 3, a expressão 30 a dividir por 5 indica-nos com quantos cães a Teresa passeia, desafio 4, as expressões 24 a dividir por 3 e 24 a dividir por 8 podem representar 24 borboletas divididas em 3 grupos. Desafio 5, qual é a imagem que pode representar 14 pintinhos distribuídos por 7 chocadeiras? Desafio 6, as expressões 28 a dividir por 7 e 28 a dividir por 4 podem representar 28 bananas divididas em 7 grupos. E desafio 7, qual é a figura que pode representar 21 periquitos divididos em grupos de 7? Portanto, são exercícios muito detalhados que deves ver para ficares perfeitamente dentro do conceito de divisão. Para além deste conjunto, tem um segundo conjunto de 7 desafios também, mas estes em que nós relacionamos a divisão com uma matriz. Né? O desafio 1 diz-nos que a expressão 20 a dividir por 4 indica-nos que quantas caixas há em cada uma das linhas da matriz 4 por 5. A expressão 24 a dividir por 6 indica-nos quantas bolas de ténis há em cada linha da matriz 6 por 4. O desafio 3, as expressões 15 a dividir por 3 e 15 a dividir por 5 podem representar a matriz 3 vezes 5. O desafio 4, a matriz de círculos 3 vezes 9 pode representar a divisão de 27 por 3. O desafio 5, a matriz dos círculos 3 vezes 7 pode representar a divisão de 21 por 7. Desafio 6, as expressões 48 a dividir por 8 e 48 a dividir por 6 podem representar a matriz 6 por 8. E finalmente, o desafio 7, a expressão 25 a dividir por 5, diz-nos quantos livros há em cada linha de uma matriz com 5 linhas e total de 25. Portanto, são exercícios também com muito detalhe, que vai ajudar-te a perceber completamente o conceito de divisão e de matriz. Portanto, indo então à nossa atividade, a nossa atividade diz-nos assim, completa, e dão-nos aqui várias, 5 casos. Se verificares, em cada um deles tens duas divisões, tens aqui 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, portanto, pedem-nos para calcular esta divisão, portanto, determinar o quociente, e depois diz-nos que o produto dos divisores é igual a quê? A um determinado número. Segundo a regra que nós sabemos que o dividendo é sempre igual ao produto do quociente pelo divisor, não é? Portanto, neste caso, vamos resolver caso a caso para tu entenderes. Vamos então à primeira situação. Temos 6 dividido por 2 e 6 dividido por 3, não é? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Como tu sabes, aqui o 6 nas divisões é o dividendo, isto é, a quantidade total de partes para distribuir. Nós vamos distribuir 6 partes em 2 grupos e vamos distribuir 6 partes em 3 grupos. O 2 e o 3 é o divisor, isto é o número de grupos para distribuir. Portanto, nós vamos distribuir 6 em 2 grupos e aqui 6 em 3 grupos. E, finalmente, este terceiro número, que vamos calcular aqui, é o quociente, que é o número de partes distribuídas para cada grupo. Isto é o tamanho do grupo, não é? Vamos então ver. Dividir 6 em partes iguais, dividindo em 2 grupos. Consideramos 2 grupos. Portanto, vamos fazer pelo método das subtrações, da sequência de subtrações. Distribuímos 1 para cada grupo. Sobram 4. Continuamos a distribuir dos 4 mais 1 para cada grupo e sobram 2. E finalmente estes 2 também dá para fazer mais uma distribuição. Dá para distribuir 1 para cada grupo. O que é que nós obtivemos? Obtivemos então 2 grupos, 1, 2, cada um deles com 3 círculos. Correto? No segundo caso, nós vamos dividir o 6 não por 2 grupos, mas por 3. Portanto, fazemos pelo método, pela sequência das subtrações, na mesma. Dividimos um círculo para cada grupo, são 3, por isso é que subtraímos aqui 3.
e depois aos 3 restantes faz a segunda distribuição. O que é que obtivemos? Obtivemos 3 grupos de 2 círculos cada um, não é? O tamanho do grupo é 2, não é? Portanto, substituindo lá em cima, o quociente do primeiro é 3, né? Que são os 3 círculos, tamanho do grupo, e o do segundo é 2. Portanto, qual é o número que vai aparecer aqui? O número que vai aparecer aqui é a multiplicação do quociente, do divisor pelo quociente, né? 2 vezes 3, e neste caso, divisor pelo quociente, 3 vezes 2. Mas nós sabemos que a multiplicação é comutativa, isto é, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. 2 vezes 3 são 6 e 3 vezes 2 também são 6. Portanto, aquele número ali é 6, não é? Vamos ver visualmente como é que se faz isto. A divisão dos 6 círculos em grupos de 2. Fazemos a primeira distribuição, a segunda distribuição, a terceira distribuição. O que é que nós obtivemos? Obtivemos 2 grupos com 3 círculos cada um. Ou seja, neste caso temos uma matriz, 2 linhas por 3 colunas. Uma linha, segunda linha, 3 colunas. Uma coluna, segunda coluna, terceira coluna. Temos 6 círculos. 2 vezes 3, 6. No segundo caso, vamos distribuir os 6 círculos por 3 grupos. Distribuímos um para cada grupo. Sobram 3, ainda dá uma distribuição. Então o que é que nós obtivemos agora? Obtivemos uma matriz 3, que é 3 linhas, por 2 colunas. 3 vezes 2 é 6. É 6 na mesma, não é? Portanto, o número que nós vamos colocar ali em cima, que nós já tínhamos visto antes, é o número 6, não é? Porquê? Porque este 6 é exatamente o produto do divisor pelo respectivo quociente, não é? 2 vezes 3, 3 vezes 2. Vamos ver o segundo caso. Temos 8 a dividir por 2 e 8 a dividir por 4, não é? Para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Temos o dividendo, que é 8, quantidade para distribuir. Temos o divisor, que é 2 e 4, que é o número de grupos para onde vamos fazer esta distribuição. E temos o quociente, que é o número de partes em cada grupo. Isto é o tamanho do grupo. Vamos dividir então os 8 círculos por 2 grupos. Temos 2 grupos. Vamos colocar um círculo cada vez, pela sequência de subtrações. Cá está a primeira. Sobram 6, ainda podemos fazer uma distribuição. Sobram 4, podemos fazer mais uma distribuição. E sobram 2, podemos fazer a última distribuição. Repara que é uma divisão exata porque não sobra nenhum. Temos então 2 grupos com 4 círculos cada um. Isto é, o tamanho do grupo é igual a 4, não é? Vamos fazer agora a divisão de 8 círculos para 4 grupos. Em vez de 2 grupos, são 4. Vamos distribuir um círculo para cada grupo. Vamos fazer a sequência de subtrações. E vamos retirar 4. São 4 grupos. Quantos sobram? Sobram mais 4. Então dá para fazer uma segunda distribuição. Cá está a segunda distribuição. O que é que obtivemos? Obtivemos 4 grupos, cada um deles com 2 círculos. Isto é, tamanho do grupo é igual a 2. Portanto, neste caso, o quociente é igual a 4. Né? Temos 2 grupos, cada um deles com 4 círculos, é o tamanho do grupo. E no segundo caso, o tamanho do grupo é igual a 2. Temos 4 grupos com tamanho 2. Portanto, se reparares, numa divisão exata, o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente. 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 2 é 8 também. A multiplicação é comutativa, certo? Visualmente, como é que podemos fazer estas divisões? Vamos fazê-las em grupos primeiro de 2, para 2 grupos. Fazemos uma distribuição equivalente à sequência de subtrações. A primeira distribuição, a segunda, a terceira e a quarta. O que é que obtivemos? Obtivemos uma matriz, isto é, 2 linhas por 4 colunas. Obtivemos uma matriz 2 por 4, 8 círculos. 2 linhas por 4 colunas. 2 vezes 4 são 8, são os tais 8. Vamos fazer a distribuição para 4 grupos. Fazemos a primeira distribuição para os grupos, que são 4, e depois mais 4. O que é que obtivemos? Obtivemos uma matriz de 4 linhas por 2 colunas. 4 vezes 2 são 8, não é? É exatamente igual a 2 vezes 4, que nós já vimos. Portanto, o número que vai aparecer ali é o número 8. O 8 é o produto do divisor pelo quociente, pelo respectivo quociente.
Vamos ver então o terceiro caso. Temos 12 dividido por 3 e 12 dividido por 4. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Temos aqui o dividendo. É o número de partes que nós temos para dividir. São 12 partes, neste caso 12 círculos, que nós vamos utilizar os círculos. Depois temos o número de grupos para onde vamos distribuir. No primeiro caso são 3 grupos, no segundo caso são 4. E depois temos o quociente, ou seja, o tamanho do grupo. Isto é, o número de partes que fica em cada grupo. Vamos fazer a primeira divisão. 12 partes, 12 círculos é para 3 grupos. Temos aqui os 3 grupos. Vamos fazer pela sequência de subtrações. Retiramos uma unidade para cada grupo. Isto é, retiramos 3 de cada vez. Cá está, 12 menos 3 são 9, ficam 9. Dá para distribuir, 9 é maior que 3. Segunda distribuição. Terceira distribuição. E finalmente a quarta distribuição. O que é que obtivemos? Obtivemos 3 grupos, cada um deles com 4 círculos. Isto é, o tamanho é igual a 4. No segundo caso, vamos dividir os mesmos 12 círculos, mas por 4 grupos. Vamos considerar os 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Vamos retirar um círculo cada vez, para cada grupo. Vamos, portanto, subtrair 4 ao total. Fica 12 menos 4, ficam 8. Temos ali 8, 4 mais 4. Destes 8 podemos fazer uma segunda distribuição. E ficam lá 4, dá uma terceira distribuição. Obtivemos o quê? Obtivemos 4 grupos com 3 círculos cada um. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, qual é os quocientes? O primeiro é 4, né? Porque temos 3 grupos de 4 círculos, o tamanho do grupo é igual a 4, e o segundo, o tamanho do grupo é igual a 3. O que é que nós vemos? Vemos que o produto do quociente, do divisor pelo quociente, é igual ao dividendo. Isto é, numa divisão exata que acontece. Portanto, 3 vezes 4 são 12 e 4 vezes 3 também são 12. Compreendeste? Portanto, visualmente, como é que vamos fazer isto? Vamos dividir os 12 círculos, primeiro em 3 grupos, fazemos uma distribuição de 3 a 3, cá está, segunda distribuição, terceira distribuição e quarta distribuição. Obtivemos quantos? Uma matriz 3 por 4, 3 vezes 4 são 12, cá está, né? 3 linhas por 4 colunas. No segundo caso, vamos dividir por 4 grupos. Fazemos uma distribuição de 1 para cada grupo, 4 de cada vez. 4, mais 4 e mais 4. Obtivemos o quantos? Uma matriz de 4 linhas por 3 colunas. 1, 2, 3. 4 vezes 3 são 12. Ou seja, o número que deve aparecer ali é 12, que é exatamente o produto do divisor pelo respectivo quociente. 3 vezes 4 e 4 vezes 3. Vamos ao mais um exemplo. 15 dividido por 3 e 15 dividido por 5. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Temos o dividendo, que é 15. Temos os divisores, que são 3 e 5. E temos os quocientes que vamos calcular. Não é? Vamos fazer a primeira divisão, dividir em 3 grupos. 15 círculos em 3 grupos. Temos 15 círculos aqui. Consideramos os 3 grupos e vamos fazer a distribuição de um círculo para cada grupo cada vez. Isto é uma sequência de subtrações. Os primeiros 3, primeira distribuição. Segunda distribuição, menos 3. Depois terceira distribuição, menos 3. Depois quarta distribuição, menos 3. E finalmente, a estes últimos, vamos dar um para cada grupo. Fazemos a quinta distribuição. Isto é, obtivemos 3 grupos, cada um deles com 5 círculos. Isto é, o tamanho do grupo é igual a 5, certo? 5, 5, 5. Vamos fazer a divisão por 5 grupos agora, 15 por 5. Temos aqui os 15 círculos, os 5 grupos. E vamos fazer a subtração de 5 cada vez, né? Cada subtração corresponde a uma distribuição de um círculo por grupo. Portanto, 15 menos 5 dá 10, logo, né? Ficam 10, dá mais 5, ainda dos 5 sobram, dá mais uma distribuição. Isto é, o que é que obtivemos? Obtivemos 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, cada um deles com 3 círculos. Isto é, tamanho igual a 3. Então aqui, no primeiro, o que é que vai ficar? 15 dividido por 3, quanto é que é? É exatamente 5, é o tamanho do grupo. 15 dividido por 3 é 5. Porquê? Porque 3 vezes 5 é 15. O segundo é 3.
15 a dividir por 5 é 3. 5 vezes 3 também é 15. Então, verificamos que 3 vezes 5, divisor vezes quociente, é igual ao divisor, a este divisor respectivo quociente. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3, é 15. Isto numa divisão exata, sabemos que o dividendo é igual à multiplicação do divisor, o dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente. Resumindo, visualmente, o que é que nós temos? Temos os círculos. Vamos dividir primeiro em três grupos. Fazemos a distribuição 3 a 3, segunda distribuição, terceira, quarta e finalmente a quinta. Temos uma matriz 3 por 5, 15 círculos. Vamos fazer agora a distribuição para 5 grupos. Primeira distribuição, segunda distribuição, finalmente terceira distribuição. O que é que obtivemos? Obtivemos uma matriz de 5 linhas por 3 colunas. 5 vezes 3 são 15. 5 linhas por 3. 5 vezes 3 são 15. Isto é, o número que aparece ali é o 15. Porquê? Porque 15 é o resultado da multiplicação do divisor pelo quociente. Divisor pelo quociente. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Vamos ver finalmente o último exemplo. 10 a dividir por 2 e 10 a dividir por 5. Para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Temos o dividendo, que é 10, uma quantidade de partes a distribuir. O número de grupos para os quais vamos fazer a distribuição. Temos 2 e 5. E o quociente, que é o tamanho do grupo. Vai ficar em cada um deles. Vamos fazer a primeira divisão. 10 círculos em 2 grupos. Vamos considerar os 2 grupos e vamos fazer a atribuição de uma unidade para cada grupo de cada vez. Portanto, fazemos 10 menos 2 dá 8. Ficam 8. Os 8 ainda dá para distribuir um para cada um. Ficam 6. Dá para distribuir um para cada um. Ficam 4. Dá para distribuir um para cada um. Ficam 2 e ficam estes 2, dá para distribuir um para cada um. Isto é, ficamos com 2 grupos, cada um deles com 5 círculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isto é tamanho igual a 5. Vamos dividir os mesmos 10 círculos, mas por 5 grupos. E vamos fazer a distribuição de uma unidade para cada grupo de cada vez. Por isso é que subtraímos 5. 10 menos 5, são 5 grupos, ficam 5. Ficam estes 5. Dá mais uma distribuição? Claro que dá, porque temos 5 para distribuir 1 por 5 grupos. Dá 1 a cada grupo. Fazendo a segunda distribuição, ficamos com a divisão exata. Não resta nada. Ficamos então com 5 grupos de 2 círculos cada um. Isto é, tamanho igual a 2. Então, o que é que vai ficar? Que número é que vai ficar ali? Ali vai ficar 5, que é o tamanho do grupo. Né? Cada grupo tem 5. E neste aqui é o tamanho do grupo. Qual é o tamanho do grupo? É 2. 2 círculos. Então, o que é que nós verificamos? Verificamos que 2 vezes 5, o divisor vezes o quociente é igual ao dividendo. O divisor vezes o quociente é igual ao dividendo. Portanto, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Isto numa divisão exata, sabemos que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, não? Ou multiplicar pelo quociente. Resumindo, visualmente, vamos distribuir os círculos por 2 grupos. Fazemos um para cada grupo de cada vez. Portanto, 2 a 2, 2 a 2 e finalmente os últimos 2. Tivemos uma matriz de quanto? 2 linhas por 5 colunas. 1, 2 linhas, colunas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Portanto, 10 círculos. Agora, em 5 grupos, como é que nós obtivemos? Obtemos isto. Primeira distribuição, 1 círculo para cada grupo. Segunda distribuição, 1 círculo para cada grupo. Obtivemos uma matriz de 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 por 2 colunas. 1, 2. Portanto, o número que vai aparecer ali é 10. Exatamente, é o número de círculos. É o total de círculos da matriz. Que é exatamente o dividendo, não é?